Galera, beleza? Bem-vindo a mais um podcast de história. Nesse aqui vamos estar falando sobre a administração do Brasil colonial. Bem, a partir da iniciativa de uso do solo aqui que Martim Afonso de Souza vai implementar, com o processo de colonização, com Seis Marias, a gente passa a ter a ocupação do nosso território. E essa ocupação do território ela é baseada, em assentar colonos para que eles implementassem atividades econômicas duradouras e não apenas extrativistas, como já estava ocorrendo com o pau-brasil. Pouco a pouco o Brasil vai se transformando no principal polo colonial de Portugal, Então os lucros com o comércio das Índias, que estava enfraquecendo, foi aos poucos sendo substituído pelo aquilo que o Brasil pudesse gerar de renda para eles, Então aquelas riquezas que inicialmente eles obtinham no Oriente foram rapidamente consumidas pela luxuosa corte de Portugal, na construção de edifícios, para dar presentes para amigos. A realeza usava de forma assim, sem nenhum tipo de controle os recursos, e aí foi acabando todo o dinheiro que eles conseguiam com as relações comerciais com a Índia, e ao mesmo tempo, quando a Inglaterra vai assumindo a posição de imperialista, Portugal vai perdendo espaço também. Então assim, quando acabou a época do rico reinado de Dom Manuel, logo começou a faltar recurso para a construção de navios, para organizar as guarnições militares, e vai obrigando o reino a procurar novas fontes de recursos, entre elas empréstimos poderosos com banqueiros internacionais, que aos poucos iam ampliando o endividamento de Portugal e desencadeando um desgosto por parte da sua população em relação à coroa, e ao mesmo tempo gerou com esse recurso emprestado um novo empreendimento, com as coisas aqui no Brasil. Somava-se ainda a concorrência crescente dos demais países europeus e os enormes custos que Portugal tinha para submeter os povos orientais aos seus interesses. Então assim estava chegando a hora do rei de Portugal, pensar, está na hora de ocupar, fazer uma colônia aqui no Brasil. Então, para tornar eficiente essa nova política colonial e ocupar esse território brasileiro, que era extenso, foi preciso atrair colonos com algumas promessas de riquezas. Como aqui no Brasil não tinham ainda encontrado metais preciosos, como os espanhóis estavam encontrando nas suas colônias, a opção da coroa portuguesa foi valorizar a cana-de-açúcar, a produção do açúcar, além do pau-brasil. E foi justamente esse açúcar, o chamariz para que se iniciasse o processo de colonização. Após a escolha do açúcar como principal produto, Portugal também escolheu, a partir do governo de Dom João III, escolheu fazer aqui o que já estava sendo feito nos arquipélagos de Madeira e de Açores, ou seja, eles dividiram o território brasileiro em grandes lotes e obrigaram fidalgos portugueses, doaram a esses fidalgos, doação entre aspas, esses lotes para que eles gastassem com a colonização e não a coroa. Buscando então acelerar a ocupação das terras coloniais através de uma descentralização administrativa, Portugal vai criar 15 extensas áreas aqui no Brasil, que vão do litoral até o limite do Tratado de Tordesilhas, e entregou ela a 12 donatários portugueses. Para atrair esses donatários, ele incentivou os donatários a ideia de que o lote seria hereditário. Eles poderiam estar repassando para os seus filhos mais velhos a posse desses lotes coloniais. Então, as relações que o rei fazia com os donatários e com os colonos, elas inicialmente passaram a ser definidas pela carta de doação, que transferia a posse dessa capitania da coroa para um donatário, e depois, através do foral, se estabelecia os direitos e os deveres que cada um desses donatários tinha que fazer aqui quando chegasse. Então cabia a cada donatário, em primeiro lugar, colonizar a capitania, tinha que fundar vilas, depois tinha que policiar as terras, tinha que proteger os colonos que eles estavam assentando, principalmente dos ataques dos índios e dos estrangeiros que aqui chegavam, de traficantes. Devia também cumprir com o monopólio real do pau-brasil e criar um comércio colonial, para identificar novos produtos e ao mesmo tempo encontrar metais preciosos, sendo que 1/5 do valor seria pago tudo para a coroa. Em contrapartida, além de passar a capitania e seus herdeiros, o donatário tinha o direito de doar Seis Marias a colônios,
escravizar os índios, né? E começa então um processo aqui de trabalho agrícola, né? De montar engenhos e cobrar impostos e exercer uma justiça, né? E aí cada donatário tinha esse poder de, como se fosse o seu juiz, o dono da terra ali, né? O juiz da terra, né? Todas as capitanias que a gente teve, dos 15 lotes que aqui foram divididos, né? Apenas as capitanias de São Vicente, no sul do território, que era de Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, no norte, que pertencia a Duarte Coelho, funcionaram. Pernambuco vai se tornar muito próspera devido principalmente ao cultivo de cana-de-açúcar, que se adaptava facilmente ao clima e ao solo, né? O tipo massapê que tinha aqui, né? Características que favoreciam o cultivo. Além disso, o donatário Duarte Coelho investiu grandes somas de dinheiro na criação de vilas, né? Como Igaraçu, Olinda, e na pacificação dos índios tabajaras com recursos obtidos pelo próprio comércio que ele gerava, né? Geograficamente, além da abundância de pau-brasil, essa capitania de Pernambuco era beneficiada por estar bem próxima de Portugal, que barateava bastante o transporte e o comércio dos produtos. Já a capitania de São Vicente contou com a vila de São Vicente como um propulsor da colonização, né? E aí gerou sucesso, porque ela vai criar várias povoações, né? Como Santos, Santo André, própria São Paulo, né? E o sucesso desses povoamentos também vai contar com uma boa administração do padre Gonçalo Monteiro, que além de êxito no cultivo da cana-de-açúcar e na criação de gado, também implementou outras atividades, né, principalmente de venda de escravos indígenas, que gerou na capitania bastante lucro, né? Mas, devido ao pequeno número de casos bem-sucedidos, o sistema de colonização por capitanias não foi muito bem sucedido, né, e foi considerado inclusive um fracasso. Os principais fatores desse fracasso foram, inicialmente, né, a distância da capitania, a distância da colônia com a metrópole, né? Portugal e Brasil são bem longe, né? A grande área do nosso território, e algumas capitanias eram bem grandes, bem extensas, com mais de 400 mil quilômetros quadrados, então para administrar uma terra dessa é muito difícil. Também houve muito desinteresse de vários fidalgos, né? De vários donatários que assumiam as capitanias, né? Porque eles não possuíam recursos suficientes para conseguir implementar a colonização e nem chegaram a tomar posse de suas terras. Também muita falta de recursos que garantissem investidores, né, para iniciar uma colonização aqui, que bancasse essa colonização. O ataque dos indígenas, que estavam revoltados com a ocupação do seu território e a sua escravização, e também o problema dos estrangeiros, principalmente dos corsários, que roubavam as cargas que eram levadas para a Europa, né? Assim, né, tendo esse fracasso, o rei Dom João III, ele vai mudar os seus planos e vai criar um sistema de governos gerais. Ele não vai eliminar as capitanias hereditárias, mas ele vai criar esse sistema para dar uma nova administração, né, centralizar melhor o poder nas mãos do governador e poder implementar a colonização aqui, uma colonização que gerasse renda. O sistema de governadores gerais foi criado em 1548, e foi estabelecido pelo Regimento Real, que era um documento que dava aos governadores poderes também para eles nomear funcionários para que eles pudessem administrar essas capitanias, também para incentivar a lavoura da cana-de-açúcar e para procurar aquilo que eles estavam querendo mesmo achar aqui, que estava difícil, né, que eram os metais preciosos, né, além, né, também de explorar aí o pau-brasil. Essas pessoas, né, os auxiliares diretos dos governadores, eram parecidos com os ministros que nós temos hoje, né? Eram como se fossem ouvidores mors, responsáveis pela justiça, né? Por anestesiar ou castigar, né? Aqueles que não cumpriam as ordens, e provedor, né? Provedor encarregado das finanças, arrecadação, né? De impostos e do uso do dinheiro, né? Era responsável também pela defesa e pela vigilância do litoral. Para iniciar esse processo de governadores gerais, o rei pensou em criar inicialmente uma capital, né? E aí ele comprou a capitania da Bahia
né? E porque tinha falecido o seu donatário, e comprou dos seus herdeiros que não tinham interesse, e transformou ela numa capitania real e mandou para cá o primeiro governador-geral do Brasil, né, que foi Tomé de Souza. Então o governo de Tomé de Souza, ele se estendeu de 1549 e foi até 1553, foi o nosso primeiro governador-geral, e ele vai fundar a primeira cidade do Brasil, né, Salvador, fundada em 1549, que passou a ser também a nossa capital, a capital da colônia. Desde então, né, que ele tomou posse, ele vai nomeando aí seus funcionários, né, e doou várias seis-marias para que se montassem fazendas, para que se desenvolvesse a agricultura, para que se desenvolvesse a pecuária, né, e eles trouxeram gado dos arquipélagos de Cabo Verde, que era uma colônia portuguesa já na África. Também acompanhando, né, Tomé de Souza, veio um grupo de jesuítas que eram liderados pelo padre Manuel da Nóbrega e deram início à catequização dos índios, né, porque havia muito problema, uma imagem muito negativa de Portugal na Europa, né, com essa escravização dos índios, né, e os religiosos então pretendiam fazer os indígenas também abandonar as suas crenças e se inserirem, né, na crença católica, né, porque ainda existia aí uma ideia de criar por isso que se chama Novo Mundo, né, criar um lugar, né, que não tivesse tantas coisas ruins como já estava havendo lá na Europa, né. Ainda durante o governo de Tomé de Souza, né, por decisão do Papa Júlio III, no Brasil foi criado o primeiro bispado, né, o primeiro bispado do Brasil, e o primeiro bispo do Brasil foi o padre Pero Fernandes Sardinha. Houveram muitos problemas de corrupção na criação de Salvador, né, e várias empresas que vinham, né, particulares aqui, fizeram caixa 2, houve vários processos de corrupção, né? Foi um começo assim bem tumultuado, né? Depois, em 1553, chegou o governador-geral Duarte da Costa, e ele trouxe aqui, além de colonos, mais jesuítas, né? Entre eles veio o José de Anchieta, e teve uma destacada atuação na catequese aqui dos índios do Brasil, e inclusive ele, por esse seu trabalho, né, de catequese, ele é considerado o apóstolo do Brasil. Então Anchieta, procurando intensificar, né, e ampliar esse seu trabalho da catequese, na conversão dos nativos, né, ele se juntou com o padre Manuel da Nóbrega e ambos partiram, né, do litoral da capitania de São Vicente, subiram a Serra do Mar. Lá no Planalto fundaram o Colégio de São Paulo em 1554 e começaram a ensinar aos colonos e nativos desde orações, hinos em português, também aprenderam a língua tupi e ensinavam também na língua tupi, né? E até geraram a alfabetização dos índios, né, dos colonos, ensinavam gramática, né, matemática, artes, né? Era uma escola que seria o início, né, do que hoje a gente tem como cidade de São Paulo. É graças a essa escola aqui, né, que vai se fundar ali a cidade de São Paulo, por isso que também ela vai receber esse nome, né, cidade de São Paulo, né, que tem milhões de habitantes hoje, né. Esse novo governador-geral, Duarte da Costa, ele teve que enfrentar a invasão dos franceses que chegavam aqui. Os franceses queriam porque queriam chegar e dominar as nossas terras, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, né? E buscaram se fixar aqui, e se fixaram, né? Criaram uma colônia no Rio de Janeiro, na Baía da Guanabara, e uma colônia que ficou chamada como a França Antártica. Esses invasores, eles conquistaram os nativos, diferente dos portugueses que eram mais violentos, eles fizeram um processo de apaziguamento legal com os nativos e transformaram os nativos em seus parceiros, né? Tanto é que os nativos depois vão lutar contra os portugueses a favor dos franceses. Os índios tamoios, como eram chamados, né, passaram então a ficar inimigo dos portugueses, porque os portugueses escravizavam os índios, enquanto que os franceses partiram de uma outra forma, né? E esse fato, né, esse momento, né, fez com que se formasse a Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios era uma associação entre franceses e esses índios para os interesses econômicos dos franceses, mas isso dificultou muito a sua expulsão, né, a expulsão dos franceses, né, porque um dos objetivos, né, de Duarte da Costa era expulsar esses franceses e acabar com essa França Antártica que aqui tinha se instalado, né. Então Duarte da Costa ele foi substituído, né, em 1558, veio para cá Mendes Sá, que governou de 1558 a 1572, e Mendes Sá ele restabeleceu o completo domínio, né, para o nosso território, para os portugueses, né,
porque os franceses estavam aqui invadindo. Ele vai implementar com isso missões, né? Vai aldear os indígenas, vai dirigir missionários jesuítas para a catequização dos nativos, que aprendiam vários hábitos e costumes dos portugueses. E aí que se destaca bastante, né, a atuação dos jesuítas Anchieta e o padre Manuel da Nóbrega, né, que conseguiram também, com os índios tamoios, desfazer, né, a Confederação dos Tamoios, estabelecer um acordo com eles para poder expulsar os franceses. Em 1565, o sobrinho do governador, que se chamava Estácio de Sá, vai fundar a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E nessa cidade se organizaram os ataques, né, que tiraram os franceses do território da Guanabara ali, né? E em 1567, num desses ataques, né, Estácio de Sá foi mortalmente ferido e os franceses acabaram sendo expulsos no final dessa história, né? Mas com a morte do governador Mendes Sá, em 1572, a coroa decidiu dividir a administração colonial entre dois governadores. Aí o Brasil vai ficar dividido em duas partes, né? Uma parte ficou com Dom Luiz de Brito, que ficou com a região comandada por Salvador, a capital norte, e Dom Antônio Salema, né, que vai ficar no Rio de Janeiro e vai comandar aí a parte sul do território brasileiro. Já em 1578, a administração ela volta a ser unificada e depois novamente em 1608 eles fazem mais uma nova divisão, né? Isso volta a se unificar, depois volta a se dividir de novo em 1621 e nessa última divisão aí vai surgir, né, um novo estado, né, o estado do Maranhão, que vai compreender ali a Amazônia ao Ceará, né, depois chamado de estado de Grão-Pará e Maranhão, e vai também anular o Tratado de Tordesilhas, né, porque vai deixar de ser um limite respeitado, né. É bem no momento ali que a gente está tendo a União Ibérica, né, acontecendo, né. Então depois que se forma esse estado no norte, né, aqui na região sul do país, que era comandada por um outro governador, compreendia aí o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. E aí a gente passava a ter um país dividido em duas partes, né? Em 1557, Dom Sebastião I vai suceder Dom João III no trono de Portugal e vai reinar até 1578, quando morre numa batalha contra os árabes, os mouros, né, na guerra, na expulsão dos árabes no norte da África, né? E ele não deixa descendentes no trono dele, né? Não deixa nenhum descendente e esse trono é ocupado por um tio, né, um velho cardeal que era chamado Dom Henrique, que depois vai morrer em 1580, também sem deixar nenhum sucessor. Assim eles vão, na Espanha, eles vão coroar, né, um nobre chamado Filipe II, que era neto de Dom Manuel, né, o Venturoso, como chamavam ele, né, e ele tinha, né, na cabeça dele a ideia de que ele era o herdeiro do trono, né, devido ao seu parentesco ali e por ser um descendente dos Aves, né. Então os espanhóis invadiram o país e Filipe II passa a tomar Portugal e unificar Portugal e Espanha, né, a União Ibérica, né, esse tratado criado, unificando, absorveu todas as colônias portuguesas, né, e pouca coisa vai mudar aqui no Brasil, né, o Brasil era uma colônia portuguesa, passa a ser da Espanha, então a gente passa a ser da Espanha, né, a partir de 1640, mas pouca coisa aqui vai mudar, né, porque a Espanha não tinha muito interesse aqui no Brasil e se voltou totalmente lá para a América Latina. Foi numa época que a Espanha extraía grande quantidade de metais preciosos, né, das suas colônias americanas, então aqui ficou meio de escanteio a coisa, mas a neutralização do Tratado de Tordesilhas foi um grande avanço, né, e possibilitou excursões para o interior do nosso território e assim a gente teve uma expansão do nosso território, principalmente porque ao mesmo tempo que os espanhóis estavam noticiando e demonstrando os metais preciosos, os portugueses também queriam achar, então eles começam diversas expedições para dentro, né, atrás desses minérios, né. Por outro lado, né, como a Espanha estava envolvida em vários conflitos militares, né, que houve, a União Ibérica vai atrair aqui para a gente vários inimigos espanhóis, né? Principalmente a Inglaterra, a França e a Holanda, que já estavam cobiçando aqui as nossas terras, né? E vão organizando, né, sempre diversas invasões no nosso território, como a gente vai ver mais para frente. Essa união com a Espanha trouxe diversos conflitos aqui para o Brasil, né? E para as outras colônias que pertenciam a Portugal, né?
Lá em Portugal vai ser realizado um processo de restauração da autonomia de Portugal, que vai ser liderado por um cara que era um duque, né? O Duque de Bragança, e ele vai ganhar essas disputas políticas, né? E vai ser coroado um novo rei de Portugal em 1640. E vai receber o título de Dom João IV, né? Passa a ser chamado Dom João IV, e que vai marcar então o início da dinastia dos Bragança, né? Por exemplo, uma das cores da nossa bandeira. Com a crise da União Ibérica, Portugal estava pobre, precisava de recursos, a nobreza não tinha recursos, então eles vão criar uma nova estratégia para transformar o Brasil numa colônia produtiva para eles, né? Dom João IV, com isso, vai criar o Conselho Ultramarino, que era um órgão especial que tinha como principal objetivo administrar e intensificar a exploração aqui da colônia. Os governadores gerais passaram a ser chamados de vice-reis, foram cada vez ampliando o domínio administrativo, que era subordinado à coroa, né? E progressivamente diversos colonos começaram a comprar seis-marias, comprar lotes, né? E começa a haver um processo de criação de fazendas, implementando canaviais, né? Muitas capitanias foram compradas pela coroa, e a coroa também incentivou a venda de seis-marias e o processo de colonização e implementação da indústria da cana-de-açúcar. O Conselho Ultramarino também fazia, né, além da centralização administrativa, uma fiscalização para a metrópole, bem rígida, para que ninguém passasse a perna, fizesse caixa 2 ou traficasse qualquer produto, né, para outras nações. Tudo ficava como se fosse um monopólio da coroa portuguesa. Várias vilas começam a ser formadas, né, e aí a gente passa a ter o início de alguns municípios brasileiros que vão receber politicamente espaços para administrar os locais, né, que vão ser chamados de câmaras municipais, e que vão criar regulamentos, vão criar cargos, vão criar salários para esses cargos, vão estabelecer relações com os indígenas, vão criar negócios locais, né, e essas vilas, esses povoamentos, né, que muitos eram terras particulares e outras da própria coroa, formaram essas câmaras que eram compostas por vereadores, e esses vereadores, geralmente, em grande maioria, eles eram os proprietários de terra, eram ricos senhores coloniais, eles eram chamados também de homens bons, né? Era uma aristocracia, e eles eram chamados de juízes, né? Eles tinham um papel como se fosse de um juiz ordinário. E com isso, com esse poder, eles administravam, né, e expressavam as suas vontades sobre, né, os outros, e geravam também benefícios ali para a própria elite colonial e para a metrópole. Depois desse domínio espanhol e cessando, né, as câmaras municipais elas perderam muito de sua autonomia administrativa pela centralização empreendida pelos portugueses, né, através do Conselho Ultramarino, né? E aí, a partir do século XVII, esses juízes ordinários, que eram eleitos pelos homens bons, começaram a ser substituídos pelos juízes de fora, que eram nomeados pelo próprio Conselho Ultramarino. Então dava-se início aí a um novo período, né, onde novas medidas eram tomadas, e com isso a metrópole controlava melhor, né, os seus interesses aqui, e usava bem os colonos para gerar as suas riquezas, né? E aí a gente passa a ter, né, uma metrópole, né, explorando, né, o povo, a terra, em busca de lucro. Bem, é isso aí, galera. Né? A gente falou aqui sobre a administração do Brasil colonial, então a gente destaca assim, né, que no início, né, da colonização, Portugal não teve interesse. Depois o Brasil, com o fim dos interesses que o Portugal tinha pela Índia, passa a se interessar pelo Brasil, e aí o processo da colonização ela é feito através das capitanias hereditárias, que não funcionam muito bem. Depois é implementado um sistema de governo aqui chamado governos gerais, e esses governos gerais se destacaram aqui três, né, que nós vimos, né, como Tomé de Souza, né, Duarte da Costa e Mendes Sá. A partir de 1580 a gente passa a ter uma unificação, né, entre Espanha e Portugal, e vai ser estabelecida a União Ibérica,
que não vai se interessar muito em fazer coisas aqui no Brasil, né? Mas vai modificar algumas coisas, como eliminar o Tratado de Tordesilhas e gerar vários inimigos, né? Que vão cada vez mais invadir terras e roubar as mercadorias, né? Que eram transportadas para a metrópole. E a partir de 1640 a gente passa a ter, com a restauração portuguesa, com o domínio da família Bragança, da coroa portuguesa, a gente passa a ter novamente Portugal assumindo a colônia brasileira, e eles vão criando com um sistema chamado de Conselho Ultramarino para fiscalizar e incentivar cada vez mais, né, a produção econômica aqui. Por isso vão ser formadas, né, diversas vilas e cidades que vão ter necessidade de pessoas que entendam de administração, né, principalmente para gerar lucro para a metrópole, e também implementar leis, regras, né, de convivência, regras econômicas, né. Isso era feito pelas câmaras municipais, que eram compostas por homens bons, que eram parte de uma elite aristocrática, né? E aos poucos esses homens bons vão se tornando, né, vão centralizando para eles o poder, né, e vão passando a governar seus territórios conforme os seus desejos, né, sempre repassando para a metrópole grande parte da riqueza produzida pelos colonos. E assim dá-se início ao nosso Brasil colonial.